O Rio Paraná é o 7º do mundo em volume d'água. Visando aproveitar o desnível de 38 metros e vazão média de 6.500 metros cúbicos por segundo que ele apresenta entre a usina de Jupiá e o lago de Itaipu, foi feito um primeiro estudo propondo a execução da gigantesca usina de Paranaiara, cujo valor de desapropriações e impacto ao meio ambiente inviabilizaram o projeto. O grupo de trabalho CESP-TEMAG decide propor a divisão daquele desnível em 2 barragens. Ilha Grande Baixa e Porto Primavera, além da usina de Rosana, no rio Paranapanema. O perfil geológico do rio Paraná mostra um afloramento de basalto, rocha de boa resistência, próximo à foz do rio Paranapanema, onde intensificaram-se então os estudos técnicos e econômicos sobre 4 eixos de barragem. Eixo 1. Barragem com 14 km de comprimento, defletida 15 graus para montante. Eixo 3. Barragem com 21 km de extensão, situada a 4 km a montante da cidade de Rosana. Eixo Porto São José, abaixo da foz do Paranapanema, com barragem de 23 km de extensão. E eixo 2, que foi o adotado em virtude do menor comprimento da barragem, com 11,4 km e por possibilitar um arranjo ideal das estruturas de concreto e do canteiro de obras junto à margem esquerda. Um decreto federal outorgou à CESP a concessão para a construção das usinas hidrelétricas de Porto Primavera, Rosana e Taquaruçu. Desapropriação das áreas do canteiro de obras, podendo-se observar aqui a passarela situada no eixo da barragem na margem direita e a sua travessia sobre o rio Bahia. Terraplenagem para a construção da cidade de Primavera. A CESP contrata a Camargo Correia para executar as obras civis de Porto Primavera. Os principais quantitativos da obra são: movimentação de terra e rocha, 50 milhões de metros cúbicos. Concreto, 2.188.000 metros cúbicos. Montagem, 68.000 toneladas. Em junho de 1980, iniciaram-se as obras de Porto Primavera, observando-se aqui a terraplenagem da pista do aeroporto e o eixo da barragem. Escavações das eclusas temporária e definitiva. Início da ensecadeira da primeira fase, primeira etapa na margem esquerda. Ensecadeira auxiliar da margem direita. Construção do canteiro industrial de concreto, composto pelos pátios de ferro, pré-moldados e carpintaria. Porto de agregados, correias transportadoras. Central de beneficiamento e classificação de agregados. Central de concreto, refrigeração e ensilagem de aglomerantes. Eclusa temporária em operação, com o recinto de primeira etapa ensecado e o fechamento da segunda etapa da ensecadeira da margem esquerda. Execução de cortinas de cimento ou CCP, cuja função é reduzir a permeabilidade das ensecadeiras, que são construídas diretamente sobre o aluvião do leito do rio. Muro defletor da margem direita e início da execução da ensecadeira a ser incorporada ao maciço da barragem. Lançamento da primeira caçamba de concreto nas estruturas principais de Porto Primavera. A obra enfrenta a maior cheia histórica do rio Paraná, registrando-se uma vazão de 33.380 metros cúbicos por segundo. Início da concretagem das tomadas d'água. Montagem da blindagem do septo divisor do tubo de sucção da unidade 1 da casa de força. Colocação das primeiras vigas peixe na tomada d'água 1. Início da concretagem do vertedouro. A obra atinge o pico mensal de lançamento de concreto, 38.070 metros cúbicos. Lançamento de argila, filtros e transições na barragem de terra da margem direita. Lançamento da caçamba que completava 1 milhão de metros cúbicos de concreto.
Início da montagem das peças fixas das tomadas d'água. Terraplenagem da pista de acesso entre a SP-613 e a obra. É atingido o pico de mão de obra, 9.275 trabalhadores. Podendo-se observar, na época, as tomadas d'água, muro central, pátio de vigas de montante, vertedouro de superfície. Construção da ponte de serviço e das vigas munhão do vertedouro, onde empregou-se a pré-armação e após refrigeração do concreto através de circulação de água pelas próprias bainhas de proteção. Concretagem da casa de força, composta de 18 blocos para alojar as unidades geradoras. Execução da área de montagem. Construção da ensecadeira celular junto ao muro central. Barragem de terra do leito do rio junto ao muro lateral direito. A terraplenagem atinge o pico mensal de lançamento de argila, 655.747 metros cúbicos, graças às loaders e vagões, equipamentos de alta produção. Início da concretagem da eclusa definitiva. Conclusão do asfalto ligando a SP-613 e a cidade de Primavera à obra. No concreto das superfícies hidráulicas do vertedouro foram executados reparos com microsílica, de forma inédita, em substituição ao dispendioso sistema convencional em argamassa epoxídica. Montagem das peças fixas no vertedouro. Montagem do alargamento da ponte de serviço do vertedouro em estrutura metálica. Lançamento do primeiro painel de comporta-segmento também no vertedouro. A proteção do espigão de jusante do vertedouro contra a erosão foi feita em CCR, concreto compactado com rolo, com resistência semelhante ao concreto convencional e mais econômico devido ao seu baixo consumo de cimento. A ensecadeira celular cheia com areia e a execução do seu abraço com a ensecadeira da casa de força. Início das ensecadeiras para a segunda fase de desvio do Rio Paraná. Vista de montante das estruturas de concreto prontas para receber as águas do Rio Paraná em sua segunda fase de desvio. Área de jusante do vertedouro também pronta para o desvio. Abertura da ensecadeira de jusante para permitir a inundação do recinto do vertedouro e das tomadas d'água. Detonação para abertura da ensecadeira de montante. Após a abertura das ensecadeiras, o Rio Paraná começa a fluir através do vertedouro. A T-Quinte entra na obra para realizar a montagem eletromecânica dos equipamentos de Porto Primavera. Fechamento do Rio Paraná. Concluindo assim a implantação da segunda fase de desvio do mesmo através do vertedouro. Ao fundo, o recinto ensecado da casa de força. Chegada à obra dos 3 primeiros cubos Kaplan e dos 4 primeiros transformadores e elevadores de tensão. Lançamento de argila, filtros, transições e enrocamento da barragem de terra do leito do rio. Montagem da blindagem do tubo de sucção da unidade geradora 1. Início da concretagem de alteamento das 6 soleiras rebaixadas do vertedouro. Montagem da blindagem dos aquedutos da eclusa definitiva. Aspecto da concretagem da eclusa definitiva. Fabricação das vigas W para a cobertura da área de montagem e da casa de força. Colocação da primeira delas. Concretagem do edifício de comando da usina. Os tubos de sucção das unidades 4 a 18 da casa de força foram provisoriamente fechados por arcos de concreto armado. Montagem da subestação blindada isolada a gás SF6. 2 pontes rolantes auxiliares com capacidade de 40 toneladas foram montadas na sala dos geradores da casa de força, juntamente com outras 2 pontes rolantes principais de 270 toneladas de capacidade de carga. Colocação dos domos de fibra de vidro na cobertura da área de montagem e da casa de força. Plantio de grama em placas para a proteção do talude de jusante da barragem de terra acima da berma da rodovia. Abaixo da berma, a proteção foi feita em camada segregada de enrocamento, método econômico por dispensar a execução de transições convencionais.
Mário Covas visita Porto Primavera, firmando o cronograma para permitir a instalação das primeiras 11 unidades geradoras, graças a um trabalho de engenharia financeira desenvolvido pela CESP, captando recursos junto aos próprios empreiteiros e fornecedores de equipamentos para dar continuidade às obras. Transporte do almoxarifado para a área de montagem dos 3 primeiros cubos Kaplan e dos 4 primeiros transformadores e elevadores de tensão. Lançamento da primeira viga da ponte rodoferroviária da tomada d'água. Sobrevoo da eclusa e da usina, podendo-se ver também as tomadas d'água e o vertedouro. Execução do tapete impermeável ao montante da barragem de terra no trecho do terraço aluvionar. Para proteger a barragem de terra contra as ondas do reservatório na cota definitiva 259, foi executada uma faixa de solo-cimento compactado em camadas. Já a proteção provisória para a cota intermediária 253 foi feita através de uma laje delgada em concreto alveolar, conhecida como GeoWeb. Lançamento da caçamba que completava 2 milhões de metros cúbicos de concreto. Descida ao poço do conjunto Kaplan da unidade geradora 1. Lançamento do primeiro painel da porta de jusante da eclusa definitiva. Descida ao poço do estator da unidade geradora 1. Ruptura parcial ocorrida na ensecadeira celular sem causar danos à obra, podendo-se observar as medidas corretivas de reforço interno com enrocamento e concretagem de uma laje de solidarização das estacas pranchas. Concretagem da escada para peixes e do elevador para peixes junto ao muro central, podendo-se aqui observar a construção da sua torre. Descida ao poço do rotor do gerador da unidade 1. Giro manual ou run-out da unidade 1 para verificação das folgas dos mancais e checagem da precisão de montagem. Abertura da ensecadeira para inundação do canal de navegação de jusante da eclusa definitiva. Mário Covas oficializa Porto Primavera como usina hidrelétrica Engenheiro Sérgio Mota, assina o decreto de criação do Parque Estadual Água API e a lei liberando para inundação a Reserva Florestal Lagoa São Paulo. Abertura da ensecadeira da Casa de Força para a inundação do seu canal de fuga. Conclusão da primeira etapa da subestação blindada isolada a gás SF6. Na área de meio ambiente, a CESP mantém em Primavera um horto florestal com viveiro de mudas capaz de produzir até 1.600.000 mudas por ano, graças ao sistema de tubetes. Enchimento parcial do reservatório até a cota 253 metros acima do nível do mar, de modo a postergar investimentos em desapropriações e obras na bacia de inundação, para uma fase em que a usina já contará com a receita da geração de energia das primeiras turbinas. Em breve, o reservatório será alteado para seu nível definitivo de operação, variando entre as cotas 257 e 259 metros, quando sua superfície chegará aos 2.250 km². Para viabilizar a formação de um reservatório nessas dimensões, várias obras foram necessárias na área atingida. Programas de remanejamento da população ribeirinha impactada foram desenvolvidos de acordo com os estudos de impacto ambiental e relatório de impacto de meio ambiente, e formas diferentes foram utilizadas para a mudança de cada população. Vilas residenciais foram construídas para a acomodação de pessoas que estavam em estruturas organizadas nesse formato. Como exemplo, a nova Porto 15, construída para substituir a antiga vila com o mesmo nome, nasceu com 321 unidades habitacionais, sendo 23 delas com espaço para exploração comercial, 16 estruturas públicas como escolas e creches e 4 igrejas.
Reassentamentos rurais para moradores de ilhas e ribeirinhos exploradores agropastoris. Reassentamento de pescadores ilhenses e ribeirinhos em vilas residenciais urbanas. Relocação de olarias com estocagem de argila para manutenção da atividade oleira cerâmica e programas de apoio à mão de obra, beneficiando ex-empregados e propriedades impactadas. – 25 pontes foram construídas e mais de 330 quilômetros de estradas estão sendo pavimentadas para a manutenção dos acessos e ligações existentes. Vista do complexo Maurício Joper, compreendendo o novo traçado da BR-267, envolvendo 3 milhões de metros cúbicos de aterro e vista da ponte sobre o canal de navegação. Nos trechos de margens suscetíveis ao desgaste pela ação de ondas, um grande trabalho de proteção de encostas foi executado, protegendo também a área de aproximação e o cais dos terminais hidroviários construídos na região. Em Presidente Epitácio, o novo Parque Figueiral representa o cuidado com o qual a empresa trata as questões dos municípios atingidos. Tem 29 hectares de estruturas como lanchonetes, rampa de descida de barcos, pista de patinação, sanitários, restaurante, palco coberto com mais de 500 metros quadrados, praia e pesqueiro. – 25 figueiras existentes do parque anterior e consideradas saudáveis foram transplantadas e tiveram mudas clonadas para plantio no parque atual, ratificando seu nome. Ainda em termos mitigatórios, foram construídas obras e postos de fiscalização, postos policiais rodoviários e florestais, além da compensação aos municípios com equipamentos, manutenção de estradas e ônibus de transporte escolar. O enchimento do reservatório a ser executado em 2 etapas exigiu, na primeira, de agosto a novembro de 1998, o desmatamento de 8.000 hectares. Outros 7.200 hectares estão sendo desmatados atualmente, preparando a área para a segunda e última fase do enchimento. Durante e logo depois do enchimento parcial do reservatório, as equipes de resgate da CESP capturaram para a posterior soltura cerca de 40.000 animais. O desempenho da proteção provisória com GeoWeb foi insatisfatório em certos trechos, exigindo neles uma proteção adicional em enrocamento. O rebocador Água Vermelha da CESP realiza a primeira eclusagem de Porto Primavera através da eclusa definitiva, que foi dimensionada para atender a um tráfego de até 27 milhões de toneladas de cargas por ano, consolidando assim a estratégica posição da hidrovia Tietê-Paraná no desenvolvimento do Mercosul. No dia 23 de fevereiro de 99, foram inauguradas as 3 primeiras unidades geradoras e a eclusa de Porto Primavera. Mário Covas disse que nos últimos 4 anos, a CESP acrescentou 15% à potência instalada no estado de São Paulo. Fernando Henrique Cardoso declarou que a CESP é uma das maiores usinas de conhecimento do país. Concretagem do defletor de ondas que se estende ao longo de toda a crista da barragem de terra. Sua função será evitar que as ondas provocadas pelos ventos, agindo sobre a superfície do reservatório em seu nível máximo, galguem o topo do maciço. Pavimentação do sistema viário da obra em concreto bituminoso usinado a quente. Preenchimento da antiga eclusa temporária para o término da implantação da escada para peixes. Trabalhos de recuperação das áreas de empréstimo da margem esquerda e margem direita. Operação do elevador para peixes que entram pelo canal de atração são concentrados por uma grade corrediça, sobem dentro de uma cuba de 15 metros cúbicos, são despejados numa balança, pesados e conduzidos ao reservatório por um tubo. Porto Primavera é a primeira hidrelétrica do Brasil a possuir elevador para peixes e a primeira da América do Sul a possuir simultaneamente elevador e escada para peixes, devendo a escada ser concluída até o final de 2000. A barragem de terra de Porto Primavera é a mais extensa do Brasil, com 10.376 metros
e um volume da ordem de 14 milhões de metros cúbicos, que saltaria para 30 milhões, além de 16 milhões de metros cúbicos de escavações adicionais, não fosse o arrojo do seu projeto, assentando grande parte do seu maciço diretamente sobre um espesso pacote aluvionar existente sobre o manto rochoso. O vertedouro foi dimensionado para uma vazão máxima de 52.800 metros cúbicos por segundo, correspondente à cheia decamilenar. A vazão aqui observada é de 6.000 metros cúbicos por segundo e esta é de 17.000 metros cúbicos por segundo, cerca de apenas 1/3 da máxima de projeto. Linhas de transmissão em 460 kV levam a energia gerada em Porto Primavera até a subestação de Itaquaruçu, onde ela é injetada no Sistema Elétrico Brasileiro Interligado. Montagem simultânea de 7 unidades geradoras, da unidade 4 à unidade 10, cada uma com capacidade para abastecer uma cidade de 300 mil habitantes. Para receber o contingente humano necessário à construção das usinas de Rosana e Porto Primavera, a CESP implantou a cidade de Primavera. Com um hospital que, embora de caráter provisório, encontra-se em operação até hoje, lagoas de decantação para tratamento do esgoto, foram construídas 2.970 casas para os trabalhadores com família, 2 clubes para recreação, um hotel com 60 apartamentos, terminal rodoviário, 4 escolas públicas de ensino de primeiro e segundo graus, centro comunitário com área de lazer junto ao refeitório e alojamentos. Vista da cidade de Primavera com 12.000 habitantes, contando com 186 metros quadrados de área verde por pessoa e dotada de completa infraestrutura adequada aos padrões da qualidade total CESP. Sobrevoo da usina e eclusa. Quando totalmente concluída, Porto Primavera atingirá a potência de 1.814 megawatts, suficientes para atender a uma cidade com 5,5 milhões de habitantes, equivalente a meia São Paulo, maior metrópole da América do Sul.